Olá, amigos do Fraternidade. Temos hoje interessantes questões abordadas aqui no Livro dos Espíritos a respeito do egoísmo. Está no capítulo 12 da terceira parte, cujo título é Perfeição Moral. E vamos fazer aqui o comentário das questões 913 e seguintes. Kardec abre o rol de indagações aqui na questão 913 com uma interessante indagação. Olha só, ele pergunta assim: dentre os vícios, qual o que pode ser considerado radical? Temos duas palavras aí interessantes que Kardec aborda. Chamou o egoísmo, que é a resposta, não é? De vício. E indagando sobre essa palavrinha radical, o que exatamente Kardec está querendo dizer. Ora, com a palavra vício, Kardec está já destacando que ele não quer saber de nada, de uma imperfeição que seja inerente à criatura. Portanto, vício, o que é vício? Vício é algo adquirido. A pessoa sabe que faz mal, mas mesmo assim mantém o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício do excesso de açúcar para aquele que tem tendência à diabetes e outras coisas mais. Kardec está, portanto, abordando aí as coisas a que nós nos acostumamos. Vício. E ele pergunta: qual deles é o mais radical? Que é radical? Enraizado, fundamental, que dá origem a outras coisas. Olha o alcance da pergunta. E a resposta dos espíritos, já o dissemos inúmeras vezes, sim, já está dito inúmeras vezes, como, por exemplo, na questão 785, em que os espíritos dizem que o mal de a criatura humana, aquilo que entrava o progresso moral da criatura humana, é o orgulho e o egoísmo. Então eles dizem aqui: já o dissemos, sim, já foi dito inúmeras vezes, é o egoísmo. E os espíritos explicam: dele, do egoísmo, deriva todo o mal. E eles fazem um desafio: estudem todos os vícios e vereis que no fundo, na origem, na base de todos os vícios está o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, contra os vícios, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz.
aliás, na questão 811 e seguintes, os espíritos alertam quando Kardec pergunta sobre a questão da igualdade absoluta. Vai ser possível uma igualdade absoluta? E os espíritos dizem: quimeras, isso é um sonho. Não há possibilidade da igualdade absoluta de bens, de coisas, porque as pessoas são diferentes em ação, em iniciativa, em produtividade. E os espíritos alertam: é necessário que o homem cuide do egoísmo, lute contra o egoísmo, e aí poderá haver um esforço daqueles em promover uma igualdade. Importantes questões estas que os espíritos deixam para a gente. E eu sublinhei aqui, olha, quem quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. E dizem mais: ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Às vezes a pessoa tem excelentes virtudes, mas devido ao fato da, vou chamar de taxa de egoísmo nela ser um pouco a mais do que a média das pessoas, esse egoísmo neutraliza as suas outras qualidades. A pessoa deixa, todo mundo deixa de enxergar as boas qualidades, porque o egoísmo da pessoa transparece de maneira mais acentuada, mais visível, neutraliza todas as outras qualidades. E assim, os espíritos iniciam esse capítulo sobre o egoísmo, trazendo essa informação. Vício, egoísmo é vício. E é ele, o egoísmo, que está na base de todo e qualquer vício apresentado pela pessoa. Eu trago aqui um desafio aos companheiros do Fraternidade. Os espíritos estão garantindo que o egoísmo está na base de todos os vícios. Portanto, ele dá origem, ele é que desencadeia os demais vícios apresentados pela pessoa. Mas Emmanuel, sim, o Espírito Emmanuel, ele tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, exatamente sobre o egoísmo. E lá Emmanuel diz, numa mensagem muito enérgica, muito forte, bem característica de Emmanuel. Emmanuel diz, se referindo ao egoísmo:
este filho do orgulho. Ora, aqui no Livro dos Espíritos diz que o egoísmo está na base de todo vício. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem, Emmanuel diz que o egoísmo é filho do orgulho. Não seria o contrário? O orgulho ser filho, porque o egoísmo está na base? Há uma discordância. Deixo aí esse desafio aos companheiros do Fraternidade no debate salutar, bom, gostoso da gente fazer para chegarmos a uma conclusão. Prosseguindo aqui na questão 914, Allan Kardec indaga. Eu vou colocar da maneira aqui coloquial e não lendo a pergunta. Estando o egoísmo na base, no fundo, de todo o interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo, o egoísmo, inteiramente. Um dia a criatura humana chegará a isso? Interessante indagação. Kardec pega a resposta que os espíritos dão na 913 e diz: já que o egoísmo está na base de todo e qualquer vício humano, será possível um dia extirpar o egoísmo? Resposta dos espíritos. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar mais valor a estas do que a aquelas. Mais interesse, mais atenção às coisas do espírito do que às da matéria. E os espíritos concluem: é preciso que se reformem as instituições humanas que entretêm e excitam o egoísmo. Essa reforma depende da educação. É assim. Reformar as instituições humanas. E para reformar a instituição humana é preciso a boa, a melhor educação. Que questão boa! Dá um congresso, dá para conversar 4 dias. Educação. Como é que a gente educa os nossos filhos? O menino foi à escola e dividiu a merenda com o outro. E chegou em casa faminto, portanto, que dividiu. O que geralmente se fala à criança? Deixa de ser bobo. Divide não, coma tudo. Todos nós reconhecemos que o egoísmo é algo do qual todos precisamos nos livrar. Mas, inconscientemente,
muitas das vezes a gente incentiva o egoísmo que está latente em nossos filhos, em nossos educandos. E assim as instituições do mundo ainda são formadas, constituídas. A pessoa respeitada numa instituição, numa organização comercial, nas relações do trabalho, a pessoa respeitada, vale dizer, temida, é aquele que é enérgica, é aquela que é profundamente egoísta, que só olha para o seu interesse, que não cede o mínimo que seja para aquele a quem identifica como adversário na luta pela ascensão profissional. E é a esse que se prestam homenagens. A gente vê todos os dias isso. As pessoas, às vezes, coitados, na ausência do elogio que venha de fora, a própria pessoa se autoelogia, exacerbando aí o seu egoísmo, orgulho, essa relação entre um e outro. São coisas recentes, estão aí na mídia. Se elogia, se rende homenagens, geralmente ao cruel. As instituições, eu vou dizer baixinho aqui para ficar só entre nós e o Facebook completo, até mesmo as instituições religiosas. Muitas das vezes, as pessoas buscam elogiar aquele que é o enérgico, aquele que não cede, aquele que é duro, aquele que é egoísta. Quase ninguém lembra daquele que cede, que compreende, que passa, deixa a sua contribuição, segue. Não é próprio ainda, será um dia, não é próprio ainda. É preciso que se eduque a criatura na luta dele com ele mesmo contra o seu próprio egoísmo. E isso se faz desde pequeno. Então, em vez de chamar a criança de bobo, porque deixou o outro brincar com o seu brinquedo predileto, não quis brigar, não quis lá tomar o brinquedo, a gente ouve nas praças, às vezes, os pais, não, vai lá e toma o brinquedo dele, vai, deixa não. Estamos exercitando o egoísmo em alguém que já traz em si a marca do egoísmo. As instituições, a educação. Para isso é preciso, para modificar a instituição que modificará os parâmetros das relações humanas, é preciso a educação, mas a educação digna, aquela que eleva a pessoa e não a remete a trazer novamente a velha prática do egoísmo que já vinha praticando em encarnações anteriores. Olha que questão profunda essa. E Kardec, na 915, ele faz uma declaração. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo
não será um obstáculo ao reinado do bem na Terra? Os espíritos corrigem essa afirmativa que Allan Kardec faz, por ser inerente à espécie humana. Não é inerente, é vício. Vício não é inerente, é adquirido, é absorvido. Olha como é que os espíritos respondem. É certo que o egoísmo é vosso maior mal. Porém, ele, o egoísmo, se prende à inferioridade dos espíritos e não à humanidade. Se prende, está dizendo para Kardec, você está dizendo que é inerente porque no mundo só tem egoísta e você está dizendo que é inerente. Mas isso não é uma característica da humanidade. E quando os espíritos falam em humanidade, eles não estão se referindo à humanidade encarnada e desencarnada da Terra, mas à humanidade. Todas as criaturas humanas que existem no universo. E os espíritos concluem: depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, deixam o vício de lado, assim como perdem as demais impurezas. Aí são os espíritos que, na resposta, fazem uma pergunta: não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Eles respondem: há muito mais do que pensais, mas pouco os conheceis. Sim, porque eles não estão no top das instituições, das corporações. Ele não é, usar uma palavrinha da moda, o CEO, o presidente, o manda-chuva, o decide tudo, aquele que faz e acontece. Ele não está ali. Porque a humanidade ainda não aprendeu a reconhecer valores espirituais para trazer esses valores espirituais para dentro das corporações humanas. Ainda prevalece o senso do vou lutar por isso, vou querer isso, não importam os meios pelos quais eu vou conquistar isso. Ainda que seja botar um para fora, ainda que seja fazer uma calúnia, uma mentira contra o outro para poder galgar. Em todas as instituições ainda existem essas criaturas. Aquele que não é egoísta de jeito nenhum, geralmente é colocado assim, é um sem vontade nenhuma, vai ficar nesse postinho dele a eternidade, porque ele é isso. E aqueles que alcançam são incompreendidos. Questão 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. É uma afirmativa de Kardec interessante, que ele diz: a civilização parece que excita e entretém, desenvolve o egoísmo. E ele faz a pergunta: como poderá, portanto, a causa destruir o efeito? Se o crescimento da civilização, quanto mais avança materialmente com o progresso das civilizações, parece
que o egoísmo aumenta ainda mais. Como é que pode a civilização do futuro acabar com o egoísmo se é o crescimento da civilização excita o egoísmo? Olha o nível da pergunta. Resposta dos espíritos. Quanto maior é o mal, mais hediondo ele se torna. Lá na questão 784, também do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem o seguinte: é preciso que o mal se torne excessivo para que o homem compreenda a necessidade do bem. E Jesus alertou: o escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Parece que o nosso método escolhido por nós de evolução não precisaria ser assim, mas parece que o método escolhido por nós foi o de exacerbar o vício a um ponto tal que a gente se escandaliza quando chega num ponto. Lembra da Segunda Guerra Mundial? O Holocausto, a tentativa de exterminar a raça judaica na Terra. Somente quando chegou em 6 milhões é que o mundo percebeu. Enquanto estava ali atuando, é natural, é normal. Será que um dia veremos milhões de pessoas morrendo de fome no mundo inteiro para que os governantes compreendam a necessidade de serem honestos, de aplicarem o orçamento público, o dinheiro público, de maneira ao benefício do povo, fazendo o crescimento da produção, cuidando disso e tal, para que não haja problemas? Será que o mundo terá que entrar numa hecatombe, terremotos, vulcões e tal, como anunciam aí alguns, para que a gente compreenda a necessidade de vivermos bem com o país do lado? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. E os espíritos alertam. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de eliminá-lo. Somente quando causa o escândalo é que o ser humano se comove. Morreu uma criancinha lá na região tal. Não comove. Morreram milhões. Aí comove. Nós ainda precisamos do escândalo para a gente poder se assustar e dizer: o que nós estamos fazendo? Precisamos diminuir o egoísmo. Diminui aí a taxa de egoísmo. Fazem leis para inibir tal. E na 917, os espíritos perguntam: qual é o meio de destruir o egoísmo? A resposta é longa. Eu
frisei aqui algumas passagens, mas vale a pena, incentivo os irmãos a lerem e meditarem a respeito, porque a resposta é longa e nutritiva. Retirei aqui a seguinte frase: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Quando é que isso vai acontecer? Como que isso pode acontecer? E aí os espíritos explicam. Com a compreensão do Espiritismo, que vos dá sem alegorias a real noção, a ideia de espiritualidade. Quanto a gente acredita que estamos aqui em uma vida só e que morreu e acabou, mas que ou quem é eleito por Deus morreu, vai para o céu, enquanto a gente tiver dentro da nossa concepção mental ideias assim, o egoísmo aumentará e muito. À medida em que o homem começa a ter noções da vida espiritual, da espiritualidade, da continuidade da vida, da responsabilidade do que ele faz hoje, que repercutirá nele mesmo em vidas futuras, o homem freará o seu egoísmo. Ou seja, a noção de vida espiritual diminui, serve para diminuir a taxa de egoísmo que se assenta exatamente na crença materialista ou de um Deus injusto que beneficia uns em detrimento de outros. Graças a Deus, essas duas ideias já estão sendo eliminadas do planeta, e a ideia de espiritualidade, de continuidade da vida, nós já estamos encontrando nas diversas vertentes do cristianismo. A vida prossegue. E somos nós os criadores do futuro. Quer um bom futuro? Cuide do presente, esforçando-se por diminuir o próprio egoísmo. Não é para exigir que o outro diminua, não. É cada um olhando para si. Muita paz, que Jesus nos abençoe.